Boa noite. Eu creio que quando nós saímos das nossas casas e nos dirigimos à casa de Deus, nós temos um propósito nisso. Ninguém vem aqui para brincar de vir à igreja, né? Quando nós nos dirigimos à casa de Deus, nós procuramos uma palavra, procuramos um consolo, procuramos um alento, um ânimo, não é isso? E é justamente isso que Deus quer das nossas vidas. Nós tenhamos exatamente essa noção. Nós saímos do mundo e entramos na casa de Deus. Há uma diferença muito grande nisso. E quando nós começamos a entender a diferença que há entre o mundo e aquilo que Deus quer das nossas vidas, nós começamos a enfrentar muitas coisas no nosso dia a dia com muito mais facilidade. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho que o amado apóstolo São João escreveu. Obrigado. No capítulo 16, verso 33. Nós vamos ler tão somente a parte B. Todos abriram? Palavras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Vamos falar todo mundo? Eu venci o mundo. Ponto. Nenhum outro versículo da Bíblia nos traz as três realidades do homem como este. Em poucas palavras, Jesus passa pelas três faces da nossa vida, pelos três momentos da nossa vida, de maneira simples, objetiva e certa. E o primeiro momento que ele passa é quando ele faz uma afirmação inquestionável. Ele diz assim: no mundo tereis aflições. E ponto. Todos que estão aqui nessa casa, nós podemos dividir vocês em dois grupos. Aqueles que por um motivo ou outro estão passando alguma aflição, ou aqueles que não estão nesse momento passando por nenhum tipo de problema. E eu tenho duas notícias para vocês. Uma boa e outra péssima. Vou falar boa primeiro. Sempre assim, não é? As tuas aflições têm um dia de refrigério. Amém? E você que não está com nenhum problema, um dia você vai ter. Amém? Não tem como. Não sou eu que estou falando. É Jesus que está dizendo. Objetivamente, com palavras bem claras, vocês terão aflições nessa terra. O que são aflições? Tudo aquilo que nos tira do conforto, da normalidade da vida. É um problema no coração, uma angústia, uma dor, um sofrimento,
uma perca de um ente querido, uma perturbação, uma depressão, um estresse. Tudo isso gera em nós uma aflição. E a aflição gera um problema. E quando nós nos deparamos com esse quadro na nossa vida, nós temos a tendência de achar que isso que está acontecendo na nossa vida é maior do que tudo que já aconteceu com outras pessoas. Não é assim? Nós sempre achamos que o problema que estamos passando é o maior do mundo. E para nós nos tirou da nossa zona de conforto, da normalidade da vida. Alguma coisa está batendo em nós, que está perturbando e está nos deixando angustiado, perturbado. Isso nos traz a uma outra realidade. No mesmo momento em que nós pegamos na palavra de Deus, que Deus quer nos proporcionar vida e vida em abundância, aí você fala: Senhor, mas como? Eu quero ter vida em abundância. Aliás, Deus, eu só quero ter vida em abundância. Não é assim? E quando você se depara com um problema, aquilo que está te atrapalhando, você fala: mas como? Por que isso? Nós vamos entendendo no decorrer da nossa vida, na maturidade, naquilo que Deus quer de nós, porque na verdade, Deus quer de nós que nós tenhamos um crescimento. Ele não nos quer eternamente como meninos ou como folhas levados ao vento para onde quer que aquilo bata e vá. Ele quer que a gente passe pelas fases e os ciclos da nossa vida e que a gente chegue num determinado momento de excelência. Só que muitas vezes nós não entendemos o que é a excelência de Deus. Nós achamos que a excelência de Deus é aquilo que nós entendemos por excelência de vida, e não é. A excelência de Deus é muito diferente. Ela brota, ela é muito mais forte, é aquela canção. É em Ti, Senhor, que eu encontro. É lá que eu encontro forças para que eu possa passar e superar aquilo que eu estou momentaneamente ou eternamente passando. Existem 3 canais pelos quais nós trazemos problemas à nossa vida. O primeiro deles, o maior causador de problemas na nossa vida somos nós mesmos. Sabiam disso? É numa palavra errada, é numa resposta errada, é numa atitude errada, é num pensamento errado, é numa decisão errada. Nós somos o maior causador de problema na nossa vida. Em segundo lugar, são as outras pessoas. O que as outras pessoas provocam na nossa vida por inveja ou por qualquer coisa desse tipo, jogando entulho nos nossos poços. E em terceiro lugar, e último, é o diabo. E nós geralmente fazemos o contrário, né? Não é assim? Achamos que os maiores problemas na nossa vida são causados pelo diabo ou por outras pessoas, e nós somos a vítima da hora. Às vezes acontece isso, mas na maioria das vezes, os maiores problemas na nossa vida são causados por nós mesmos. Aí Jesus, num outro momento, ele diz assim: mas, eu gosto desse mas. Toda vez que eu estou lendo a palavra, que eu vejo um mas, eu falo: alguma coisa boa vem aí. Tende bom ânimo.
Por que ele não diz mau ânimo? Por que Jesus diz assim, tem de bom ânimo? Porque existe um mau ânimo. Existem as pessoas que têm ânimo para a maldade. Sabiam disso? E Jesus nos recomenda, tem de bom ânimo. E se Ele fala para nós termos bom ânimo, é porque existe dentro de nós uma capacidade de agir e de reagir. E é necessário que isso aconteça, para que aconteça muitas vezes a ação de Deus na nossa vida. Existem dois tipos de pessoas que conseguem agir e reagir diante das dificuldades. Existem pessoas que reagem, que têm um ânimo inabalável. Mesmo em meio às dificuldades, eles encontram uma solução para alguma coisa. Já viram isso? É o cara que cai no fundo de um poço, e ele chega lá e fala, puxa, ainda bem que o poço tem fundo, né? Tem pessoas que veem um limão, já ouviram falar isso, né? E fazem do limão uma limonada, não é? Tem pessoas que veem um limão e falam, esse limão é azedo. Ele é azedo. Ele não serve para nada. Ele é azedo. E ele vai ficar olhando para aquele limão a vida inteira falando que ele é azedo. E não vai ter a capacidade de pegar uma faca, cortar aquele limão, espremer e fazer uma limonada. Estou dizendo isso para vocês, porque em grande parte da nossa vida, nós deixamos de agir e reagir e fazer a nossa parte. Moisés estava chorando pelos cantos, porque o povo não obedecia. Deus chegou e ele orava, e clamava, e chorava, e esperneava, e pulava, e nada acontecia. E Deus chegou para ele e falou assim, como é que eu posso ajudar um coração desanimado? Muitas vezes na nossa vida nós temos que procurar uma maneira de agir e de reagir. E Deus não faz diferente conosco. Ele precisa que exista em nós um querer, um estar pronto, um passo que nós temos que dar. Muitas vezes nós precisamos parar com as lamentações, as murmurações que a Bíblia tanto nos recomenda e agir e reagir. Lembra quando Deus foi estabelecer um pacto com Abraão? Quem estava aqui na escola bíblica, domingo? Estão todos convidados, viu? Começa às 10 horas, tem o culto às 8h30, depois a escola bíblica às 10 horas. Não percam. Gênesis 15, 5. Pode pôr aqui para mim? Deus tem um processo para trabalhar na nossa vida, e nós temos que entender isso. Enquanto nós não entendermos a maneira como que Deus trabalha na nossa vida, nós vamos continuar sendo a mesmice de sempre. Entenderam? Deus age assim, ó. Então, conduziu-o até fora e disse. Quem conduziu quem? Deus conduziu Abrão. Ainda era Abrão. Mais tarde ele se tornou Abraão. Por que Deus pegou Abrão e conduziu-o para fora? Para que Abrão saísse da mesmice da sua vida, largasse o seu muro de lamentações, largasse as suas rochas de choro e fosse olhar o novo. Deus cata Abraão, meio que conduzindo ele pela mão e fala, vem cá, Abraão, vem cá porque eu tenho outra coisa para te mostrar. Vem para fora.
E sabe o que acontece muitas vezes com a gente? A gente fica batendo naquela porta que já está fechada há muito tempo, não é? Fica assim, ó. A porta já fechou, Deus já fechou e nós estamos lá. Não é assim? E fica ali batendo, e quebra o dedo e continua batendo. E a porta está fechada, todo mundo está vendo, só ele que não. Deus então de cima está falando assim, não, misericórdia ele não fala, né? Ele está falando assim, que pena. Nós precisamos estar atentos às portas que se fecham e às portas que se abrem na nossa vida. Porque senão nós vamos continuar eternamente choramingando o pão, o leite derramado. E enquanto Deus tem uma abundância de vida para nos proporcionar. O maior culpado, geralmente, 60% de tudo, somos nós mesmos. É uma falta de atitude, é uma falta de posicionamento, é uma falta de deixar o passado realmente para trás. Tem pessoas que gostam de buscar aquilo que foi sem nunca ter sido, não é? Já ouviram essa frase? E Deus diz assim, eu joguei o teu passado no lago do esquecimento. O que ele diz? No fundo do lago do esquecimento. Para que não tenha perigo dele boiar. Nós aqui ficamos buscando essas coisas lá do fundo, trazendo, criando rancor, amargura. Ah, se fosse hoje, eu pegava nada. E quando Jesus diz assim, tende bom ânimo, Ele está nos chamando a atenção para a vida. E para a vida em abundância. Ele está querendo dizer, meu querido, eu tenho coisa muito melhor para você. Eu tenho um relacionamento melhor para você. Eu tenho um serviço melhor para você. Eu tenho uma igreja que pode te proporcionar coisas ótimas na sua vida. Eu tenho um relacionamento muito melhor para te mostrar. Eu tenho palavras melhores. Eu tenho dons melhores que eu quero que você assuma na sua vida. E enquanto não acontecer o nosso passo, nós estamos lá, batendo na porta que está fechada. Ageu capítulo 1, versículo 6, 7 e 8, o que diz? Vamos, subamos à casa do Senhor. Vamos subir o monte. Eu acho lindo isso. Porque tem que existir um monte na nossa vida para a gente subir. Senão nós não damos valor. Aí ele fala assim, suba ao monte e vá buscar madeira. Não é para subir o monte, achar uma árvore linda, bonita, com uma sombra gostosa e fazer churrasco, não. Vá buscar madeira. Vá buscar palavra. A pastora falou aqui no início do culto. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se nós queremos ferramenta para a nossa vida, temos que buscar na palavra. Nós precisamos de ensinamento, temos que buscar na palavra. Vocês querem ver uma coisa? Abram a Bíblia de vocês em 1 João 3,8. 1 João, lá no finalzinho. Diz assim, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Preste atenção. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Está aí.
Levantou 6 horas da manhã, nem escova os dentes. Fala: Senhor, segundo a tua palavra, desfaça as obras do diabo na minha vida. Antes de você respirar, declara a promessa de Deus na sua vida. Porque o diabo está aí ao nosso derredor, tentando tragar, armando. Ele não dorme, não toma banho, não come, não toma açúcar, não faz nada. A vida dele, ou a morte dele, é tentar nos atrapalhar, criando mecanismos no mundo espiritual para tentar nos derrubar. E a palavra de Deus diz: o Filho do Homem veio senão para desfazer as obras do maligno. Declara a palavra. E quando é que você consegue declarar a palavra? Quando você conhece a palavra. Se você não conhecer a palavra, você passa batido. E Jesus diz assim: tem de bom ânimo, meu querido, porque eu tenho muitas coisas para fazer na nossa vida. Abra a Bíblia de vocês em 1 Coríntios 12, versículo 31. Veja o que Deus quer da sua vida. Todo mundo conhece 1 Coríntios 13, não conhece? Esse 31 tinha que fazer parte do 13. Primeira Coríntios 12, versículo 31, é o último. Diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. O que significa isso? Quando Paulo está escrevendo isso à igreja, que ele diz assim: portanto, procurai com zelo, procurai com amor, procurai com dedicação, procurai com empenho, as melhores coisas que você tem dentro de você. Não se conforme com a pobreza que geralmente, às vezes ou raramente, em algum momento nós passamos na nossa vida. Nós não podemos nos conformar com isso, porque isso Deus não quer. Às vezes estamos passando por um momento na vida, por consequência de alguma coisa, ou até mesmo para que Deus possa trabalhar no nosso coração, mas você não pode se conformar com aquilo. Você tem que chegar nos pés do Senhor e falar: meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu não aceito isso, me mostra. Você tem que chegar no coração de Deus. E sabe como é que você chega no coração de Deus? Vou contar um segredo para vocês. Jesus foi chamado para curar Lázaro. Ele estava a uns 15 quilômetros da onde estava Lázaro. Ele demorou alguns dias para chegar. E Lázaro morreu. Quando ele estava chegando, por perto, Marta o avistou de longe, saiu correndo ao encontro de Jesus, nem bem deixou ele acabar de chegar, botou o dedo na frente de Jesus e falou assim: se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela saiu, Jesus continuou caminhando. Aí foi Maria. Ela se atirou aos pés de Jesus e disse: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Na sequência da palavra diz que aquilo comoveu o coração do Senhor. Então você quer comover o coração de Deus? Se atire nos seus pés e clame, não se conforme, tome uma atitude, tenha bom ânimo, procure aquilo que é seu de direito.
Aí então, para encerrar toda essa história, como se não bastasse, Jesus fala assim: eu venci o mundo. Se fosse Paulo, Pedro, Tiago, João escrevendo, eles escreveriam assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ponto. Nenhum homem na face da terra houve e nem haverá que possa dizer com toda a autoridade e tamanha autoridade: eu venci o mundo. Sabe o que ele está querendo dizer aqui, meu querido? Que esse problema que hoje aflige o teu coração, ele venceu. Que isso que está perturbando as suas noites, ele venceu. Que a amargura que está no seu coração, o medo, os temores que estão acontecendo na sua vida, ele venceu. É isso que ele está querendo dizer. Ele não está querendo dizer que houve uma mega operação para que se fosse vencer o mundo. Não, o mundo foi vencido individualmente. Por isso o derramar do sangue. Porque se fosse ter que ser vencido o mundo de uma outra forma, teria acontecido outra coisa. Um outro Davi na história de Israel. Mas quando Jesus se manifesta de uma forma humana, levando cativos nossos cativeiros, há uma preocupação eminente de Deus em deixar muito bem claro e explícito que todos os seus temores e problemas foram vencidos. Você não pode trazer isso quando Jesus diz: eu venci o mundo, olhar para o mundo, olhe para a sua vida. Porque há uma diferença. Por isso que ele inicia dizendo: no mundo vocês vão ter aflições. Porque quando Jesus veio a essa terra, ele veio justamente para mostrar o novo. Ele veio para implantar o novo. E ele veio para fazer o novo acontecer. E ele nos chama a atenção. Chamou a atenção de Abraão para que ele fosse para fora. Justamente para que nós pudéssemos olhar o novo. Porque enquanto nós não olharmos o novo, nós vamos ficar comendo das migalhas do pão que cai no chão. Enquanto em cima da mesa há abundância de pão, e tem pão voando também. Tem gente que consegue pegar pão voando. Sabia disso? Tem. Porque está levando a sério o relacionamento com Deus. Há uma diferença muito grande entre você viver nesse mundo e não ser desse mundo. Isso não quer dizer que nós não vamos trabalhar, que nós não queremos prosperar, que nós não queremos comprar um carro zero, que nós não queremos ter... Não é nada disso. Nós temos que lutar por isso sim. Mas há uma diferença muito grande quando o seu sentimento, quando os seus valores estão colocados aqui nessa terra. E é isso que não pode acontecer. Como é que você pode entender aquela canção? Mesmo em meio a toda a tormenta, mesmo em meio aos problemas, eu busco paz no Senhor. Como é que isso acontece na nossa vida? Acontece porque os seus valores não estão mais aqui. E Deus começa então a te colocar numa vida sobre modo excelente. E você começa a ver coisas diferentes. E há uma produção de vida dentro de você. E aí você começa a entender a paz. Porque nesse mesmo versículo, Jesus diz assim: deixo-vos a paz. João 14, 27, ele diz: deixo-vos a paz. A minha paz não é qualquer paz, é a dele. Ele está pegando a paz dele, aquela que ele trouxe do céu, não é a paz desse mundo. Estão entendendo a diferença? A paz que ele trouxe do alto, lá do trono, que veio junto com ele, e antes dele ir embora, ele fala assim: agora eu vou embora, mas olha, tem de bom ânimo, tem de paz,
porque a minha paz eu te dou. E é essa paz que faz você passar das coisas. Claro que você vai sofrer, claro que você vai chorar, mas aquilo não é o fim por si mesmo. Abra suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 5. Lá no finalzinho. Apocalipse, capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem o de ler, nem de olhar para ele. E disse um dos anciões: não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Vamos dar um aleluia? Então fica de pé, assim não. Levanta a mão assim, ó, junto comigo. Um glória a Deus. Sabia que Deus no seu trono, Ele sorri, Ele emite gargalhadas, e eu tenho certeza que com esse glória a Deus vai emitir gargalhadas. No 3, bem forte. 1, 2, 3. Glória a Deus! Pode sentar. O Deus que nós servimos, meu querido, não é um Deus qualquer. O Deus que nós servimos conquistou todas essas coisas. O Deus que nós servimos pode dizer com toda a autoridade: eu venci o mundo. E quando Ele está dizendo isso, Ele está dizendo que Ele venceu por você. Ele não venceu por outra coisa qualquer, se não for por você. Então esse probleminha, essa afliçãozinha, essa dorzinha que você está passando, já foi vencido. Nós temos que ter bom ânimo para isso. Deus está querendo dizer que há um renovo na nossa vida. E Ele quer um renovo na nossa vida. Ele quer nos puxar como Ele puxou Abraão de dentro da sua tenda e falou assim: venha para fora, que eu tenho algo para te mostrar. E quando Ele faz isso na nossa vida, nós começamos a entender os seus mistérios e andar por caminhos muito mais excelentes. E para encerrar, nesse mesmo versículo, Jesus recomenda viver em paz. Acontece que para nós vivermos em paz, nós temos que estar ligados a Ele. Ele diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Em mim tenhais paz. A paz que nós encontramos aqui nessa terra, ela passa. Ela é passageira. Ela é momentânea. É como você comer um doce. Plup, plup, plup. Acabou. Acabou o gosto. Não é? Escovou os dentes. Um house. Acabou. A paz aqui nessa terra é a mesma, é igual, é a mesma coisa. Agora, quando Jesus fala assim: com toda a autoridade, vocês vão ter paz em mim. É essa paz que nós temos que procurar. É o diferente de nós vermos as aflições desse mundo como um final de vida,
ou vermos as aflições desse mundo como algo a ser passado, vencido e deixado para trás. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê discernimento, para que nós possamos entender os momentos pelos quais nós passamos na vida, e que esses momentos sirvam para nós de um aprendizado, de um renovo, de um crescimento, mais um degrauzinho que nós estamos subindo na vida. E não se conformem com isso. Busquem em Deus aquilo que tem, o que está acontecendo, as explicações, para que vocês possam entender aquilo que Deus está querendo falar ao coração de cada um. Amém? Deus abençoe.